dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informado? Te faço esse convite. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Vamos aos destaques do dia. Frente fria se espalha pelo Brasil e pela primeira vez no inverno, nevou em Santa Catarina. Grupo espanhol ganha concessão para operar o aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo. Nos destaques internacionais, incêndio atinge depósito de munições na Rússia, perto da fronteira ucraniana. E ainda, 77% dos brasileiros já desinstalaram aplicativos dos celulares e computadores por preocupação com a privacidade de seus dados pessoais. Tudo isso a partir de agora. Pela primeira vez no inverno deste ano, nevou em Santa Catarina. O fenômeno foi registrado em São Joaquim, na Serra Catarinense. Segundo a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, os termômetros marcavam 6 graus negativos em São Joaquim por volta das 8 da noite de ontem. E a cidade registrou neve pela primeira vez na estação mais fria do ano. De acordo com a Defesa Civil, na mesma região, mas em Bom Jardim da Serra, houve chuva congelada. Em Urupema, também na Serra, a temperatura ficou negativa e gotículas de água congelaram ao tocar a superfície, formando cristais de gelo. Esse fenômeno é conhecido como cincelo e é mais fino do que a geada. Uma massa de ar de origem polar passa por Santa Catarina, intensificando o frio no estado, especialmente na Serra e nas partes mais altas do oeste, norte e Vale do Itajaí. Ainda faz muito frio no estado, principalmente nas noites e pela manhã até o domingo. Nas áreas mais altas da Serra, as mínimas podem atingir até 8 graus negativos. A gente começa então falando sobre a previsão para Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Hoje a mínima por lá é de 4 graus negativos e a máxima não deve passar dos 6 graus. No sábado, o tempo quase não muda por lá, com mínima de menos 4 graus e máxima de apenas 11 graus. Já no domingo, a temperatura deve aumentar um pouquinho, com mínima de 0 grau e máxima de 14. E em São Joaquim, hoje a mínima por lá é de 5 graus negativos e a máxima não vai passar dos 7 graus. No sábado, as temperaturas devem continuar baixas. A mínima também é de 5 graus negativos e a máxima de 12. Já no domingo, esquenta um pouquinho, se é que se pode falar assim. A mínima é de 1 grau negativo e máxima de 15. Para a gente finalizar, vamos falar aqui de São Paulo. O frio também já começou por aqui na capital paulista. A cidade registrou garoa nessa manhã e o tempo deve ficar assim encoberto durante todo o dia. A mínima para hoje é de 9 graus e a máxima não vai passar dos 15. No final de semana tem previsão de mais chuva, com mínima de 8 graus no sábado e as máximas chegarão a 13 graus no sábado e 17 no domingo. Mudando de assunto, a concessão de 15 aeroportos foi leiloada na Bolsa de Valores de São Paulo. Entre eles, o aeroporto de Congonhas, que nesse lote é considerado a joia da coroa. Com isso, mais de 90% do tráfego aéreo do país estão nas mãos de empresas privadas. O aeroporto de Congonhas foi arrematado pela empresa espanhola Aena Desarrollo, junto com outros 10 terminais aeroportuários localizados no Pará, Minas Gerais e Mato Grosso, por 2 bilhões 450 milhões de reais. A única empresa a dar um lance pelo bloco vai pagar um ágio de mais de 230% sobre o lance mínimo, que era de 740 milhões. O leilão foi realizado na B3 Bolsa de Valores, em São Paulo. No total, 15 aeroportos foram leiloados nesta, que é a 7ª rodada do programa de concessões de aeroportos. Estes terminais estão localizados em 6 estados e foram divididos em 3 blocos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, esses terminais são responsáveis pelo tráfego de cerca de 16% dos passageiros do país, o que corresponde a 30 milhões de pessoas por ano. No bloco Norte 2, a disputa foi acirrada entre 2 grupos. Os lances iniciais começaram em 65 milhões e terminaram em 125 milhões. Queria agradecer a todos e dizer para a população do Pará, de Macapá,
que pode ter certeza que vão contar com uma ótima infraestrutura, com os melhores serviços que poderão ser fornecidos no curto prazo de tempo nesse novo contrato. Já no bloco Aviação Geral, que inclui Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e Campo de Marte, em São Paulo, o vencedor foi o fundo XP Infra, que apresentou oferta única de 141 milhões. E o nosso compromisso aqui pelos próximos 30 anos é prestar, sem dúvidas, um serviço de qualidade, eficiência operacional, e a gente vai trazer bastante renda e geração de emprego com todos os investimentos que a gente vai fazer aqui em São Paulo, no Campo de Marte, e também no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Os contratos serão assinados depois que o leilão for homologado pelo governo federal. Ao final do leilão, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que o interesse dos investidores demonstra o potencial econômico do país e destacou a relevância de grupos distintos na gestão dos aeroportos. Para nós é muito importante ter essa diversidade, essa pluralidade no número de operadores de infraestrutura aeroportuária no país. Isso dá uma segurança para nós do governo de termos players, termos operadores de ponta, de grande importância internacional. Já o diretor da ANAC destacou que os valores pagos pelas empresas nas outorgas dos 15 aeroportos serão investidos em infraestrutura em terminais de menor porte no país. A gente fala muito de Congonhas, fala muito do valor da outorga, da joia da coroa, o ágio é tanto, o valor da outorga. Mas tem muito mais coisa por trás disso. E é importante nesse momento aqui compartilhar com vocês, e sei que vocês acompanham e sabem disso, mas é importante ressaltar. A ação de vocês, os lances que aqui estão, eles vão além da estratégia de cuidar especificamente desses aeroportos, de fazer os investimentos, que são muito importantes nos aeroportos desses blocos. Passa por uma estratégia de conectar o país, e esse dinheiro, por meio do Ministério da Infraestrutura, volta em novos investimentos para tantos outros aeroportos. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter públicos os dados dos candidatos, incluindo informações pessoais, certidões e bens. Deverão ficar ocultos apenas o endereço, e-mail e telefones pessoais. O colegiado também decidiu pela declaração de bens, que deve ser feita de forma pública, e não impôs um prazo para que esses dados fiquem públicos na plataforma da Justiça Eleitoral. A medida está em processo administrativo, que trata da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no processo de registro de candidaturas. A Corte havia suspendido neste ano a divulgação de parte das informações, como endereço de imóveis, modelo de veículos e detalhes sobre empresas registrados em nome dos candidatos por medida de segurança. Porém, a análise do tema voltou com o julgamento de um pedido apresentado em 2020. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, incêndio atinge depósito de munições na Rússia, perto da fronteira ucraniana. E ainda, 77% dos brasileiros já desinstalaram aplicativos por preocupação com a privacidade de seus dados pessoais. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8h42, quase 43 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando sobre o tempo, que é o assunto do dia. Afinal, uma frente fria chegou, como a gente já anunciou durante a semana toda, que uma frente fria chegaria, derrubando as temperaturas em diversas regiões do país. Inclusive em Santa Catarina, chegou a nevar em São Joaquim pela primeira vez no inverno. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do INMET. Seja muito bem-vindo, senhor Mamedes. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Gostaria que o senhor explicasse para a gente que frente fria é essa que chegou provocando todas essas quedas de temperatura em diversas regiões aqui do país. Pois não, Daniela. Olha só. Na verdade, essa frente fria, ela foi assim, potencializada por outra frente fria que atrás veio uma massa de ar polar muito intensa. Não igual àquela que ocorreu lá no finalzinho de maio,
mas ela derrubou a temperatura em grande parte aí do Sudeste, do Centro-Oeste e também lá do Norte, ali entre o Acre, Rondônia, até mesmo o sul aí do Amazonas, conhecido como o fenômeno friagem. Então, essa massa de ar polar, ela veio penetrando pelo continente, Daniela, e veio derrubando essas temperaturas. E como lá no oceano havia um centro de baixa pressão associado a essa frente fria que nós chamamos de ciclone extratropical, só que ele estava mais afastado do que aquele outro que passou anteriormente, né? Então, mesmo ele estando lá no oceano, ele fez, primeiramente, vento com rajadas fortes desde o litoral do Rio Grande do Sul até o litoral aí do Rio de Janeiro, fez com que essa chuva, à frente da frente fria, provocasse chuvas volumosas, especialmente entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, e uma partezinha ali de São Paulo, especialmente ali no oeste, onde ocorreram aí algumas tempestades, inclusive no interior lá da região sul do Brasil. E como esse ciclone ficou colocando ali umidade para cima do continente e a massa de ar polar chegando, provocou essa queda de neve, a qual o IMET já estava prevendo anteriormente. Não foi uma neve grande, mas que ocorreram chuva congelada, até mesmo cincelo, que é uma neve mais fininha. Mas, vamos dizer assim, ela está passando e vai passar rápido. Apesar de ocasionar todo esse pacotão, Daniela, ela vai começar a ir embora mais cedo. Porém, ainda vai fazer frio em diversas áreas aí do centro-sul do Brasil para os próximos dias, especialmente até aí, no máximo, segunda-feira. Pois é, eu gostaria dessa previsão agora do senhor, que é a pergunta que todo mundo quer saber. Quando que as temperaturas vão voltar a subir? É a partir de segunda-feira, então? Olha só, Daniela, na verdade ela vai ser frio ainda, como foi frio, como você mostrou ali, temperaturas negativas lá, especialmente lá em Santa Catarina, naquelas áreas mais altas, mas ainda até domingo a temperatura mínima, ou até segunda-feira a temperatura mínima ainda vai continuar baixa, não tão baixa quanto hoje e sábado, mas no domingo ela já começa a subir gradativamente, apesar de ainda ser frio. No estado de São Paulo, especificamente, o leste, capital, ainda vai permanecer frio aí no início da semana. Mas, à tarde, a temperatura começa a se elevar gradativamente. Segunda-feira ainda pode ser frio? Pode. Mas já na terça-feira, essa temperatura já vai começar a passar dos 20 graus e, gradativamente, ao longo da semana, ela vai se elevar praticamente em todo aí o Brasil. Tá certo. Conversamos com o senhor Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, que trouxe aí uma previsão mais quentinha para metade da semana que vem, não é? Exatamente. Então, as pessoas aí que estão ligadas que precisam ir ao tempo fora, né? Então, se consultar realmente a meteorologia para poder ter um planejamento melhor aí ao longo de toda a semana que vem e para os próximos meses. Está certo. Está frio, mas vai passar. Muito obrigada pela sua participação. Nós aqui agradecemos o espaço e um ótimo dia a todos. E mudando de assunto, o Brasil está no patamar mais baixo de síndrome respiratória aguda grave desde o início da pandemia do coronavírus. Os dados foram divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz. O novo boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz, revelou que entre as 27 unidades da federação, apenas Roraima apresenta sinal de crescimento na tendência de longo prazo da síndrome respiratória grave. Já o Acre e o Amapá apresentam estabilidade. As outras regiões mostram queda na tendência de longo prazo. Em relação às capitais, a pesquisa apontou que somente 3 apresentam indícios de crescimento na tendência de longo prazo: Belém, Boa Vista e Vitória. Nas demais, há predomínio de queda, com 9 capitais apresentando estabilidade nesse indicador. Cuiabá, Palmas e São Luís foram as capitais que mais conseguiram recuar os índices de Covid-19 no período analisado. O estudo mostrou que casos de síndrome respiratória aguda grave predominam na população adulta. E é também o que mais provoca mortes. 96,5% dos óbitos acontecem por causa da Covid. 0,7% foram em decorrência da influenza A, 0,2% da influenza B e 0,2% do vírus sincicial. Apesar do sinal geral de queda, ainda há aumento na faixa etária
de 0 a 11 anos em alguns estados. Vamos então dar uma olhada em como anda a evolução da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. O Brasil confirmou mais 206 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 682.216 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 22.167 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.245.374 diagnósticos confirmados, com tendência de queda e variação de menos 18% em relação a 2 semanas. A média móvel de mortes chegou a 173 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 17.256 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda, com variação de menos 44% em relação a 2 semanas. O assunto agora é a vacinação. O número de doses de vacinas contra a Covid aplicadas aqui no Brasil já passa de 468 milhões e 100 mil. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,70% da população. Já a segunda dose em 80,30% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço, ou terceira dose, em 54,48% das pessoas. E vamos de destaque internacional. 2 cidades russas foram evacuadas por conta de um incêndio em um depósito de munições perto da fronteira com a Ucrânia. De acordo com as autoridades, o acidente não provocou vítimas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver uma enorme bola de fogo que produz uma fumaça escura. Outro vídeo mostra várias explosões sucessivas à distância. O governo regional informou que um depósito de munições pegou fogo perto da cidade de Tomonovo, localizada a menos de 50 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O governo regional explicou ainda que não houve vítimas, mas os moradores de Timonovo e da cidade vizinha de Solote foram deslocados para uma distância segura. Uma investigação sobre as causas do incidente foi aberta. O incêndio ocorre 2 dias depois de várias explosões registradas em uma base militar e outro depósito de munições na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. No início de agosto, a explosão de munições destinadas à Força Aérea Russa perto do aeródromo militar de Saki, na Crimeia, deixou 1 morto e vários feridos. Dias depois, explosões foram registradas em um depósito de munições da Crimeia, que a Rússia atribuiu a um ato de sabotagem da Ucrânia. E voltando a falar aqui do nosso Brasil, uma pesquisa mostrou que 77% dos brasileiros afirmaram que já desinstalaram aplicativos dos celulares e dos computadores. Isso por causa do medo e da preocupação com a privacidade dos seus dados pessoais. Vamos conferir. De alguns anos para cá, os smartphones passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Mensagens, contas bancárias, redes sociais ficam armazenadas em aparelhos celulares espalhados pelo mundo todo. Mas toda a praticidade também leva a uma série de desconfianças com os dados pessoais. Segundo os dados da pesquisa, 69% dos entrevistados já deixaram de visitar uma página na internet por medo de terem os dados roubados por hackers. Já 56% apontaram que deixaram de utilizar algum serviço ou plataforma na web com medo de terem sua privacidade invadida. Outros 45% deixaram de comprar um aparelho eletrônico com receio de que alguém pudesse acessar seus dados. O levantamento foi realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e contou com mais de 2.600 participantes. Praticamente metade disse ser muito preocupada com o que os órgãos públicos podem fazer com os documentos. Esses dados ligaram um alerta para os desenvolvedores da pesquisa, que não esperavam receber tantos relatos de preocupação com a privacidade. Agora o Instituto vai aprofundar os estudos para conseguir entender quais são exatamente os principais receios da população. Nos últimos anos, o vazamento de dados
tem atingido órgãos públicos importantes, como o Ministério da Saúde e o Banco Central. Em janeiro de 2021, mais de 223 milhões de números de CPF, incluindo de pessoas já falecidas, foram vazados, aumentando ainda mais a preocupação das pessoas. Pois é, faltam 93 dias para a Copa do Mundo e o Leonardo Félix fala no boletim Esquenta Qatar 2022 sobre o motivo do maior torneio de futebol mundial ser realizado no fim do ano. Vamos conferir. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabia que esta será a 22ª edição da Copa, a primeira realizada no Oriente Médio? E outra novidade do torneio é a época do ano que ele será realizado. O Mundial costuma ser disputado entre junho e julho, mas em 2022 vai acontecer entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. O motivo da mudança são as altas temperaturas no meio do ano, que chegam a 50 graus. No período escolhido para o evento, os termômetros marcam em média uma temperatura bem mais amena, 25 graus. Mas se o calor apertar, o público não precisa se preocupar. Todos os estádios da Copa são climatizados. Explicado. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela companhia. Às 10 horas, Patrícia Belenic chega com mais informações e à 1h da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!